Aplauda Jesus com animação, com alegria, meu irmão. Amém? Podem sentar, então. É o microfone, será? Amém? Aí? Isso aí, meus irmãos. Estão empolgados? Amém? Quem é que assistiu online ou assistiu durante a semana a pregação da semana passada? Levanta a mão. Temos algumas pessoas não participaram. Então tá. Para você entender, nós estamos num ciclo de ministrações, no qual nós iremos até a Páscoa com essas ministrações. E nós vamos estar realmente falando nesses dias sobre o livro de Lucas, mais especificadamente pelas questões das parábolas de Lucas. Semana passada nós falamos sobre a parábola do semeador, e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a parábola do bom samaritano. É interessante que quando nós lemos a Bíblia, e o livro de Lucas ele fala bastante sobre a questão das parábolas, você vai ver que quando Jesus ele começava a falar sobre parábolas, que seriam histórias, tá certo? Seria uma boa história. Naquela época não tinha internet, amém? Muitas pessoas nem sabiam escrever ou, de certa forma, ler. Mas quando Jesus ele contava uma história, ela era mais fácil de ser anunciada ou, de certa forma, disseminada a notícia. E o Senhor não era um louco por sair falando histórias ou contando a respeito disso. É interessante que o livro de Salmos, capítulo 78, versículo 1 e 2, olha o que ele diz: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Olha só, então, muito antes de Jesus vir à terra e começar a contar sobre parábolas, sobre histórias, uma das profecias que haviam de se cumprir sobre a vida de Jesus, que Jesus iria ser um contador de parábolas ou de história, e essas parábolas teriam ensinos no qual nós conseguiríamos aplicar isso sobre as nossas vidas. Lucas 8, 9 e 10 diz assim: Jesus explicou: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falam por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, era interessante também quando ele contava as parábolas, existiam pessoas que não entendiam, que não compreendiam as parábolas ou o ensino de Jesus. Aos discípulos ele chegava e depois ele esmiuçava a respeito do ensino e das parábolas, o que ele queria dizer por trás da história, que não era uma simples história. Tinha coisas profundas que nós poderíamos aplicar na nossa vida e aprender com Jesus. Mas olha só que interessante, para alguns era de certa forma oculta isso. Mesmo eles escutando, eles não entendiam. Mesmo eles vendo, eles não enxergavam. Mas é interessante para os discípulos, para os amigos de Jesus, ele revelava as suas parábolas e revelava os seus mistérios. Qual é a boa notícia dessa noite? É que hoje o Senhor vai esclarecer para a gente as parábolas. Que nós não somos aqueles que vendo, não veem, e nem temos ouvidos e não ouvimos. Bem pelo contrário, nós somos aqueles que têm ouvidos e ouvem. Que nós temos olhos e conseguimos enxergar. Para nós, olha só, para vocês foi dado conhecimento do mistério do reino de Deus. O Senhor está revelando os seus mistérios nesses dias, no qual nós vamos estar falando sobre parábolas, a qual o Senhor vai estar nos ensinando, a qual o Senhor vai estar nos instruindo. Mateus 13, 35, ele nos fala bem assim:
Usarei parábolas quando falar com esse povo, e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Coisas desconhecidas, segredos, revelação. E é isso que nós devemos buscar quando nós lemos a Escritura. Nós precisamos buscar uma revelação sobre as nossas vidas. Nós precisamos absorver a palavra de Deus, entender a partir do momento que eu saio de um culto, que eu saio de um tempo de devocional, de oração, de busca, de ensino do Senhor, quando eu fecho a Bíblia, quando eu saio de um culto, o que eu faço com as palavras que eu recebi sobre o meu coração? Como que eu aplico esse ensino sobre as vidas, né? Cada um aplica sobre a sua própria vida. Então nós precisamos de entendimento, revelação, nós precisamos conhecer os mistérios, nós precisamos entender muito mais do que uma simples escrita. A Bíblia não é um livro normal, a Bíblia é um livro ao qual nós lemos com o autor, o próprio escritor, Deus, o Espírito Santo. Entenda que o Senhor, Ele é muito mais interessado em revelar os seus segredos, olha só, em revelar o que Ele tem para a sua vida, em revelar a porta, em revelar o caminho, em se revelar para você e para mim, do que nós temos interesse em realmente querer que Ele se revele ou descobrir isso tudo. Você vai dizer, não, eu quero muito, mas será que na aplicação diária realmente nós queremos? Será que nós buscamos intimidade em oração? Será que nós buscamos intimidade nas Escrituras? Será que nós buscamos compromisso com a vida da igreja? Será que nós buscamos jejuar, por exemplo? Até onde nós queremos realmente que o Senhor se revele para as nossas vidas? Até onde nós queremos realmente entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas, meus irmãos? Ou será que Deus é um Deus distante? Não, meu irmão. Deus é um Deus de perto, é um Deus amigo, é um Deus relacional, é um Deus particular sobre a sua vida e sobre a minha vida. E hoje nós vamos aprender um pouco do que o Senhor fala em Lucas 10, 25 ao 37. É interessante que quando você lê a Bíblia, né, aqueles títulos que tem antes das parábolas, ou capítulos, isso daí não existia no início da Bíblia, tá? Foi feito depois de uma maneira que nos ajude a nos situar, ou a gente entender, ou até eu poder falar aqui Lucas 10, 25, para a gente saber o que nós vamos estar falando, mas antes não tinha, como se fosse um rolo escrito. E esse título, o bom samaritano, não foi Jesus que deu. Por que chamaram o bom samaritano de bom samaritano? Porque era uma característica e um caráter de um homem que deixou uma referência, eu posso dizer assim, nesse conto e nessa história. Você vai pelo mundo afora e você vai ver escolas chamadas Bom Samaritano, você vai ver projetos sociais chamados Bom Samaritano, você vai ver causas chamadas Bom Samaritano. Por que isso? Porque tem a ver com o coração e com um homem que fez uma coisa realmente que marcou a história, a ponto dessa história que Jesus contou há mais de 2000 anos, nós estarmos aqui falando sobre isso. Olha só, que marca, você concorda comigo? Que marca, que caráter, que personalidade, quem é o bom samaritano? Então vamos lá, Lucas 10, 25 ao 37, diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Respondeu ele: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo?
fica com essa pergunta aí: quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, eles lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levaram uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Hoje o nome do sermão é: quem é você? Quem é você? Quem realmente nós somos? Como que nós dirigimos a nossa vida? Como que nós olhamos para o próximo? Qual o valor que as pessoas realmente têm para a gente? Porque para Jesus custou a vida. Para Jesus, o valor que as pessoas têm é todo o valor a ponto de ele derramar numa cruz todo o sangue. E qual o valor que as pessoas têm para a gente? A gente pode perceber, por exemplo, o sacerdote. Quem seria o sacerdote na época de Jesus? Ele seria a principal liderança religiosa judaica. Ele seria o homem a qual as pessoas deveriam olhar e ver o exemplo de vida que deveria seguir. Ele era uma liderança, ele era um exemplo. Nós podemos hoje trazer para cá, para nosso convívio, seria o líder comunitário, seria o presidente, seria os deputados, seria toda pessoa que é liderança, que dirige uma empresa, toda pessoa que é uma referência, um pastor, aquele que serve ao Senhor Jesus. São referências. São pessoas que as pessoas olham e esperam alguma coisa. É como um filho olhando para um pai, esperando alguma atitude diferente. Esperando, por exemplo, ser suprido, ter segurança, receber amor, e muitas vezes não recebe o que deveria receber, amém? Então era esperado do sacerdote uma posição diferente, uma atitude que se espera, um peso de responsabilidade que se espera de todo líder, de toda a pessoa. Mas o que o sacerdote fez? O sacerdote viu o homem caído, que ele havia sido assaltado e roubaram todas as coisas dele, quase morto, atirado. O sacerdote, ele viu, mas o que ele fez? Ele foi e saiu para o outro caminho, e fingiu que não tinha visto. Ou seja, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu caminho, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas responsabilidades, e esse homem caído, eu nem sei quem é. Eu não sei se ele fez por merecer. Eu não sei a história da vida dele. Então eu não tenho nada a ver com isso. É como se lavasse as mãos, amém? Estão comigo aí? Vamos participar junto, meus irmãos. O segundo era um levita. Hoje, usamos o levita, muitas vezes até igrejas usam de maneira errada, podemos dizer assim. O levita é como se fossem só as pessoas que adoram ao Senhor aqui, Mas não é. O levita, se você for ver da tribo de Levi, é todos aqueles que serviam
ao Senhor. Era a única tribo que não tinha herança, a única tribo que não trabalhava, ou não ia para as guerras de maneira diferente. Era a tribo separada de maneira íntima para servir as questões do templo, a questão dos utensílios, a questão do sacrifício. Eram pessoas com a sua vida dedicada a Deus, amém? Separadas a Deus, consagradas por Deus. Logo após o sacerdote vinha o levita. O levita era aquele que tinha a responsabilidade de levar a arca nos ombros. Ou seja, o levita pode ser eu e você, por exemplo, que temos a responsabilidade de levar o Espírito Santo dentro de nós, de levar a presença de Deus. Somos eu e você que recebemos a culto após culto palavra, que somos ministrados ao Senhor, que buscamos, que cremos no Evangelho, que cremos em Jesus, que cremos na salvação, que somos agraciados diariamente pelo presente do Espírito Santo em qualquer lugar, meu irmão. Somos cercados por anjos de Deus. Nós carregamos algo, amém? Você carrega algo, eu carrego algo dentro das nossas vidas. E o levita então, ele tinha a responsabilidade de levar sobre os seus ombros a arca. Mas ele levava sobre os seus ombros a arca, mas quando tinha que expressar a arca, expressar Deus para aquele homem que estava caído, precisando de ajuda, necessitado, ele teve a mesma atitude do sacerdote. Ele fingiu que não tinha nada a ver com, tem nada a ver com isso. Essa estrada, se você for estudar, de Jerusalém, que era um caminho a Jericó, muitos sacerdotes e levitas, eles moravam em Jericó, nesse caminho. Agora, sim, Jericó, tá? Sei que tinha errado, mano. E eles moravam lá. Então, provavelmente, o sacerdote, o levita, eles tinham feito a sua atividade diária de serviço, amém? Já tinham feito os sacrifícios, já tinham atendido as pessoas, né? Talvez já tinham resolvido vários problemas, né? Estavam indo para suas casas, mas no meio do caminho houve uma necessidade a qual eles se absteram, fingindo que eles não tinham nada a ver com isso. Ao invés de expressar em uma ação de compaixão, de amor e de misericórdia, que é o que o mundo espera de todos aqueles que carregam Jesus, amém? Todos aqueles que creem em Deus. É interessante que nós temos um terceiro homem aqui, que é o samaritano. Entenda o contexto. Veio um homem perito da lei, ou seja, um homem cheio de ensino, e questionou a respeito de Jesus. Quem era o próximo dele, né? O que eu faço para ser salvo? Começou a conversar com Jesus. E Jesus conta essa parábola para os discípulos, para esse homem, talvez mais pessoas estavam na volta. E quando Jesus diz bem assim, olha, vi um homem caído, o sacerdote passou e não fez nada. Talvez os sacerdotes que estavam ali. Os levitas passaram e não fizeram nada. Os levitas, onde é que vai dar essa história? Mas acontece que apareceu um samaritano. Quando ele fala samaritano, entenda algo, os samaritanos, eles eram um povo inimigo dos judeus. Judeu odiava o povo samaritano. Eles eram impuros, eles nem queriam entrar na cidade de Samaria. Para eles não tinham conexão, eles não sentavam na mesa, eles não tinham relação, eles não conversavam, simplesmente por ser samaritano. Samaritano era um povo esquecido, era um povo desprezado, amém? Entenda o contexto. E Jesus diz, passou e veio um samaritano. E o samaritano, ele olha para o homem caído, e ele tem uma atitude. O samaritano, ele se levanta.
o samaritano, ele faz algo. O samaritano toma a sua responsabilidade. O samaritano, no contexto, ele é o improvável. Sabe aquele de que não dá nada, que a pessoa não espera nada, que está esquecidinho no seu canto, sabe? Mas com uma expressão de amor, com uma revelação profunda em Deus. O samaritano, no meio dessa história, é um improvável. Se tinham que esperar amor de alguém, era do sacerdote e do levita. Mas o samaritano que expressou amor e cuidado. Amém? Se nós queremos ser como Jesus, e Jesus no contexto dessa história, ele não é o levita, ele não é o sacerdote. O bom samaritano é Jesus também. Por quê? Porque Jesus é aquele que quando eu e você estava caído, perdido, talvez sem direção, meu irmão, e sem salvação, porque isso é uma realidade, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que se salve por ser bonzinho, ou por se achar bom ou merecedor, não tem nada a ver com isso. Todos nós caímos e todos nós pecamos, meu irmão, e pecamos diariamente, erramos na nossa vida. O Senhor, Ele estendeu a mão para a gente, e Ele nos levantou desse lugar caído, e nos posicionou num lugar de honra. O Evangelho, ele faz isso com as pessoas, amém? Ele tira de um lugar, e ele nos reposiciona de uma maneira diferente, ele faz a gente enxergar a vida de uma maneira diferente. Ele nos mostra a realidade das coisas. E o bom samaritano, Jesus, ele é a nossa referência de vida. Ou seja, se nós cremos em Jesus e nós seguimos Jesus, o convite de Jesus, sabe qual é? É agir como Jesus agiria. Tem um filme muito legal, que se chama Nos Seus Passos, o que faria Jesus, se eu não me engano. Nos Seus Passos. Alguém já viu esse filme? É Nos Seus Passos, né? Nos Seus Passos, o que faria Jesus? E é interessante que todas as decisões, existe algo que Jesus estivesse no nosso lugar, como Ele agiria. Como que Jesus agiria no meio de uma pandemia? Como que Jesus agiria no meio de alguém que está caído? Como que Jesus agiria em tal situação? Então o convite de Jesus é nós agirmos como Jesus agiria. E o primeiro ponto aqui é sentir compaixão dos que precisam de nós. Chegou ao pé dele e vendo, moveu-se na íntima compaixão. Olha só, aquele homem estava numa viagem, a Bíblia diz, o bom samaritano. Ele parou o cavalo dele. E a compaixão, ela é muito mais profunda do que sentir pena de alguém. Não é sentir pena, tá certo? É sentir compaixão, é se colocar no lugar do próximo. É agir de uma maneira diferente. É sentir algo e fazer algo. Pena por pena não nos move a nada. Amém? A compaixão nos estica a fazer uma resposta diferente. A compaixão nos move a ponto desse homem parar a sua viagem, parar o que ele estava fazendo, pegar aquele homem caído e colocar no seu cavalo. Ele teve uma atitude. Mover-se de íntima compaixão é ter amor despertado. Meu irmão, quantas pessoas têm um amor que está morto dentro de si, que não sabe amar ninguém, que não derrama amor na vida de ninguém? A compaixão, sabe o que é? É esse amor que nós
somos, irmão, imagem e semelhança de Deus, existe amor dentro de nós, em nome de Jesus, mas talvez o amor, ele esteja tão oprimido dentro da nossa vida, de tantas coisas que aconteceram dentro de nós, que algumas pessoas têm dificuldade de até falar eu te amo, ou de receber um eu te amo de alguém. É um amor desconfiado. Nós precisamos que esse amor de Deus, dessa compaixão, seja despertada na nossa vida, em nome de Jesus. Se nós olharmos para a nossa história de vida, será que nós olhamos só para aquilo que nós queremos conquistar? Os lugares que nós queremos chegar? Será que nós olhamos por uma área no qual nós derramamos amor e compaixão somente para os nossos familiares ou somente para as pessoas que amamos? Ou será que o nosso amor ele se estica além das fronteiras? Jesus diz assim, olha, amar quem ama é fácil. Ele chega e diz assim, ó, até os ímpios, até aqueles que não creem em mim, até aqueles que não acreditam em Jesus, que não acreditam em Deus, eles conseguem amar quem é amado. O interessante é amar quem não tem nada para nos oferecer. É amar num lugar onde que talvez nós não ganhamos nada, não ganhamos um aplauso, não ganhamos um elogio, não ganhamos um reconhecimento talvez. É isso que o Evangelho nos propõe, é um amor que vai além do que o amor, digamos, natural ou normal, ou o amor que o mundo conhece. O amor de Jesus é extravagante, meu irmão. Ele nos amou, e entenda algo, que nós, não é porque a gente é bonzinho ou merecedor desse amor. Ele nos amou nos mais íntimos dos seus pecados, nos mais escondidos, na mais perversidade que tem no teu coração, na coisa mais imunda que você pensa, sabe, no que você já maquinou, na sua história de vida. Ele te amou nesse lugar, meu irmão. Não é porque a gente é bonzinho ou merecedor, tem a ver com o caráter de Deus, sabe por quê? Porque Ele tem amor para dar, e por isso que Ele dá. Então a primeira questão é, que nós devemos sentir compaixão do que precisam de nós, e quem é que está precisando hoje, no seu caminho, na sua história, na sua rotina diária de vida, que está precisando que você chegue e estenda a mão e diga, eu estou aqui. O que eu posso fazer por ti? Como que eu te ajudo? É não fingir, amém? Estão comigo aí? Hoje nós vamos passar um pouquinho, não tenho o que fazer de tempo aí. Eu tenho até as 8. Amém? Vamos lá. Segundo ponto. Chegar mais perto para ver a real necessidade das pessoas. Olha só, aquele homem, a Bíblia diz que ele se aproximou. Ele não só olhou de longe, aquele homem está caído, ó, ele está machucado ali, então tá, ele precisa de uma cura, ele precisa de uma roupa nova, porque ele está quase nu, ele precisa de coisas, porque roubaram esse homem. Ele se aproximou, para ver a real necessidade. É colocar o coração, a vida, o tempo à disposição, o serviço, a força, questão financeira, tudo à disposição para servir ao próximo. E olha só, aquele homem, ele desceu do cavalo, sabe, aquele homem podia olhar com o cavalo de longe assim, mas sabe o que é descer? Descer é quebrar o orgulho do nosso coração. Quem não desce, muitas vezes, quem não sai de um lugar, é porque muitas vezes tem nojo, se preocupa com o que as pessoas irão pensar de alguma atitude. Não basta apenas dar uma ordem para alguém que faça, o importante é fazer também, é se envolver também. Entenda algo, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Entenda que Jesus, Ele estava no seu trono, meu irmão,
ele estava sendo adorado pelos anjos, para Jesus estava tudo certo, o céu continuava sendo céu, ele continuava sendo Jesus, glorificado, dono de todas as coisas. Mas sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Ele desceu e habitou entre os homens. O Verbo se fez carne e andou entre os homens. Ele tocou no homem, meu irmão. Ele sentou com a prostituta, ele sentou com um bêbado, ele sentou com o esquecido, com o desprezado, com o impuro. Com o passado da sociedade do sangue, tocou nele e foi curado, os leprosos que Jesus curou, sabe, Jesus ressuscitou, Jesus tocou, meu irmão, Jesus andou, Jesus ele se fez participante do que estava acontecendo, ele apenas não assistiu do céu, ele veio e habitou entre os homens. E olha só que profundo, e na mais sujeira do nosso coração, sabe, do que pensa e do que tem sobre as nossas vidas ainda, do que nós tropeçamos e fracassamos, sabe o que Jesus fez? Ele não só veio habitar entre os homens e andar entre os homens, ele veio habitar dentro de você e dentro de mim. Olha esse Jesus! Então ele se aproximou do homem. A Bíblia diz que o véu, sabe, que separava entre o homem e Deus, não foi rasgado de baixo para cima. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima para baixo. Ou seja, Deus quis vir, Deus quis tocar, Deus quis andar, Deus quis escutar, Deus quis se achegar nas mais profundas debilidades humanas e sentar com o homem e dizer: eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para andar contigo, meu irmão. Terceiro ponto, agir imediatamente com os recursos disponíveis. Aquele homem aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então ele se aproximou, ele viu a necessidade. E o que ele tinha naquele momento para ajudar aquele homem era óleo e vinho. E meu irmão, óleo e vinho era caro naquela época. Aquele homem caído, quase morto, sangrando, sem roupa, sabe? Numa debilidade imensa. Aquele homem pega o que tem nas mãos dele e derrama sobre as feridas daquele homem. Sabe o que o bom samaritano, sabe o que Jesus faz sobre a nossa vida? Ele pega as nossas feridas, os nossos traumas, as nossas dificuldades, e ele derrama sobre as nossas vidas. Óleo, vinho. Ele derrama cura. Ele cura as nossas feridas. Ele sara as nossas debilidades. E quando nós somos convocados para agir assim, é o que você tem hoje nas suas mãos. O Senhor não está perguntando o que você não tem, mas o que você tem que possa ser derramado sobre a vida de alguém para curar feridas de pessoas. O que você tem? É simples. O que você pode fazer diante da situação que você se encontra hoje, dos recursos que você tem hoje, dos talentos que você tem hoje, do que você sabe, o que você tem que pode ser derramado para dispensar cura? O que você tem sobre as suas mãos? Então aquele homem, ele não orou, o que eu faço? Ele agiu. Aquele homem, o que tinha nas mãos, ele dispensou para que haja cura. Ele tratou as feridas, ele protegeu aquele homem. Sabe o que ele promoveu, derramando óleo e vinho naquele momento? Alívio. Alívio na dor de alguém que estava caído. Meu irmão, a nossa vida é uma cura, é um bálsamo sobre a vida dos outros. Nós fomos chamados para derramar alívio. Nós não fomos chamados para trazer peso na vida de ninguém.
para trazer discórdia sobre as casas, sobre as famílias, para trazer problema, meu irmão. Em nome de Jesus, você foi chamado não para dar problema. Se for dar problema para alguém, que seja para o diabo, em nome de Jesus. Mas você foi chamado para derramar alívio e cura sobre a vida das pessoas. Cura, alívio, derramar a presença de Deus. Para que as feridas sejam curadas. Aquele homem teve uma ação sobre o coração daquele homem caído. Seja um agente de cura nesses dias. Derrame óleo, derrame presença de Deus. Dispense o que você tem, sabe? Existem pessoas que estão com fardos, meu irmão, que estão oprimidas, que estão sem direção, que estão precisando de ajuda. Existem pessoas nesse momento agora que estão orando nos seus quartos, dizendo: Deus, me dá uma resposta, envia alguém, me ajuda. Em nome de Jesus, que você seja a resposta, que eu seja a resposta a todos os clamores que existem nesses dias. Que o Senhor nos tire de um lugar e nos coloque em outro lugar para saber andar com Ele. Vocês estão comigo aí? Quarto ponto: carregar os feridos que não podem andar. Depois Ele colocou sobre o próprio animal. Olha só que atitude, meu irmão. Ele pegou aquele homem caído e colocou em cima do cavalo dele. Ele levantou aquele homem que era um desconhecido para ele, aquele homem que estava machucado, que mal conseguia sentar, mas o samaritano, ou seja, o bom samaritano, colocou ele no cavalo dele, e deu a direção e levou aquele homem até um lugar. E é o que o Senhor faz com a gente. Ele nos pega e Ele nos coloca nesse lugar para guiar as nossas vidas. Quando o Senhor nos tira desse lugar caído e nos coloca para andar com Ele nesse percurso, nessa direção, entenda. A se assentar com Jesus. Efésios 2:6, olha o que a Bíblia nos diz. Deus nos ressuscitou com Cristo, ou seja, nos ressuscitou, nós estávamos mortos e caídos, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Assentar com Jesus é assentar nesse lugar seguro. Ele pegou eu e você caído e nos colocou para assentar com Ele nas regiões celestiais. Em Jesus é o nosso lugar seguro. Amém? Jesus é a nossa segurança. Quinto ponto, eu já vou encerrar, meus irmãos. Levou-lhe para uma hospedaria e cuidou dele. Aquele homem levou ele para uma hospedaria, cuidou dele, ficou perto, ajudou, deu água, protegeu. Ele não abandonou aquele homem como se tivesse feito simplesmente um favor. Não, ele ficou com aquele homem, ele ajudou aquele homem a se recuperar com tratamento, ele gerou conforto, proteção. Sabe, levou aquele homem até uma hospedaria. Você sabe o que é hospedaria? Hospedaria, quando Jesus nos pega, sabe para onde que Ele nos traz? Para a vida da igreja, meu irmão. A vida da igreja é a hospedaria de Jesus. Era o lugar onde que aquele homem deveria ficar agora em repouso, sendo curado, sendo tratado. Sabe? Meu irmão, é na vida da igreja, é nas relações que nós vamos ser curados. Não existe evangelho sem vida de igreja, meu irmão.
Não existe eu amo Deus, mas não amo a igreja. Eu amo Jesus, mas não amo a igreja. Não. Você ama Jesus. Escute onde que Jesus vai te levar, e com certeza Ele vai te levar para a comunhão dos santos. Ele vai levar para uma comunidade de fé. A vida da igreja é uma hospedaria que nos poda, uma hospedaria que nos cura, que nos discipula, que nos trata, que nos confronta, que nos gera conforto, sabe? Nesse lugar onde que nós somos posicionados agora, para um lugar de propósito, para um lugar de cura, de restauração. O Senhor nos pega, sabe? Nos levanta, nos trata, e agora nos posiciona de uma maneira diferente nesses dias. O sexto ponto: investir recursos para restaurar vidas. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que tiver. Aquele homem, ele investiu tudo que ele tinha, o tempo dele, os recursos que ele tinha. Ele cuidou daquele homem na hospedaria, pagou as diárias daquele homem, disse assim, ó: quando esse homem sair, se tiver algum gasto a mais, que esse homem caído, que eu não sei a história, que eu não tenho relação de intimidade, eu não tenho, sabe, sangue familiar, mas quando ele sair, se ele gastou mais alguma coisa, eu pago. Ele investiu a vida toda. Versículo 36 e 37 diz assim: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O louvor pode ir subindo. Vá e faça o mesmo. Quantas pessoas têm sido curadas através da nossa vida? Para quantas pessoas nós temos despejado alívio, cura? Nós temos sido agente de restauração para lares, para famílias, para pessoas que estão caídas, perdidas. Sabe, nós devemos fazer como Jesus fez: sentir, ver, agir, carregar, cuidar, investir. O Senhor, Ele quer que nós fazemos isso sobre a vida dos outros, mas Ele quer fazer isso sobre as nossas vidas também. Talvez vocês olhem e digam: eu sou caído, no momento eu não tenho como ser, eu sou bom samaritano. Eu sou caído. Ou eu sou aquele que talvez tenha o conhecimento, que estou anos na igreja, mas eu sou indiferente diante de todas essas situações. Ou talvez seu coração nessa noite seja: eu quero ser o bom samaritano. Eu gostaria que você ficasse de pé. Quem é você? Quais são as suas atitudes? Quem é você nesse caminho? Quem é você nessa história? Feche seus olhos aí. Apocalipse 3:20 tem uma palavra de Deus para você, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Eu estou à porta do coração e bato. Abra o seu coração, diga: o Senhor está batendo no seu coração hoje. Diga: Senhor, eu abro o meu coração. Abre o seu coração para Jesus. Abre o seu coração para Jesus. Se permita o toque de Jesus. Você não está em qualquer lugar, você está diante de Deus. O Espírito Santo, a vida está nesse lugar. Feche seus olhos e comece a invocar a presença de Deus.
Comece a sentir o Espírito Santo, comece a sentir essa intimidade com você, e comece a entender o Senhor te chamando e te esticando nessa vida. O Senhor chamou você nesses dias para dar alívio, meu irmão, para dar alívio. Amém. Esse é o momento ao qual nós vamos estar participando da Santa Ceia. Você que está aí na sua casa, você pode estar participando aí também. Deixa eu falar um versículo aqui antes. 1 Coríntios 11, do 27 ao 30, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Meus irmãos, você que não tem conhecimento, que não entende, não sabe o que é esse momento de ceia, não participe. Depois a gente pode estar conversando no final, lhe explicar, né, você ficar por dentro do que é esse momento de comunhão. Mas o que a Bíblia nos instrui, que isso é um convite de Jesus, não é um convite meu. E cada um examine a si mesmo, mas existe um lugar na mesa de Jesus preparado para você. Se você acha que existe alguma coisa que te impede, meu irmão, se arrependa, é isso que eu tenho para dizer para você. Alguma coisa que te se arrependa rápido. Se posiciona nesses dias, para você participar desse tempo de mesa e de comunhão com Jesus, de um convite do próprio Jesus para você. Amém? Esse é um momento importante, a qual nós trazemos à memória a morte da cruz de Jesus. E nós não estamos na mesa com Jesus porque nós somos bons, nós estamos porque Ele é bom. A sua misericórdia, a sua compaixão sobre as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Você que está na sua casa. Senhor, nós te apresentamos o pão, crendo que o pão é o corpo de Jesus. Crendo, Senhor, no seu sacrifício, e conforme a tua palavra diz, que nós devemos fazer isso trazendo a memória, em memória do seu sacrifício, em memória da sua bondade. Não é em memória dos nossos pecados, é em memória da sua bondade, é em memória da sua graça, é em memória do seu sacrifício, é em memória do seu perdão sobre nós. Obrigado pelo seu grande amor e a sua graça perdoadora sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não está com uma listinha nos apontando e nos condenando. Bem pelo contrário, o teu sangue nos justifica, sabe, o teu sangue nos purifica, o teu sangue nos torna aceitáveis nessa mesa, e é pelo teu sangue que nós nos achegamos, Senhor. Nós cremos que esse pão é o seu corpo moído na cruz, e nós nos alimentamos desse pão nesse momento, crendo, Senhor, na cura que há através do teu sacrifício. Apresente o suco aí para Jesus. Levante. Senhor, esse é o teu sangue que nos purifica, o teu sangue que faz as nossas vestes mais alva, mais branca do que a neve. Obrigado porque o teu sangue nos purifica de todo pecado, de toda condenação. A sua palavra diz que havia uma nota, uma cédula de Satanás contra a gente, mas na cruz o Senhor pagou, Senhor, essa promissória. O Senhor pagou a nossa dívida, e o teu sangue nos purifica, Senhor, e nós cremos no poder que há no teu sangue, e ceamos com o Senhor nessa mesa. Obrigado, Senhor. Pode beber. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Então, você que está nos assistindo, você que está aqui, tenha uma semana abençoada por Jesus. Que o Senhor ilumine os seus caminhos.
medite nessa palavra, busque o Senhor Jesus. Nós vamos estar lançando durante a semana alguns desafios de jejum, de devocional, e não falte domingo que vem, tá bom? Continuaremos as parábolas do livro de Lucas até a Páscoa. Deus abençoe e estamos encerrados.